Vamos lá, como assim? A parte de cima, olha só que interessante. Temos aqui, em vermelho temos o sujeito, em azul, verde não, azul, né? Em azul temos o verbo, você pode ver que o verbo está sempre na segunda posição. Vou dar uma pausa aqui. A segunda parte aqui, você pode confirmar, aqui o verbo está em rosa, né? O verbo continua na segunda posição, ele está em rosa. Porém, a primeira deu uma mudada nas cores. Por quê? Porque teve alteração, mas o verbo não foi alterado. Por que teve alteração? Isso já a gente chama de ênfase, que a gente começa, mas depois eu vou explicar para vocês. Verbo na segunda posição. Depois do verbo temos algo que é muito importante, que é o temporal. Então se formou uma frase, eu vou explicar, vamos ler tudo então. Temos o sujeito, o verbo, depois do verbo temos em verde o temporal, depois do temporal temos o objeto, que está em laranja, depois do objeto temos que é um lilás mais ou menos, né? Não sei se é um lilás ao certo, que é a causa, o motivo, a circunstância. Depois temos o modal, no caso que é, perdão, de trem, de ônibus, de carro, de a pé, no caso, como você vai, modal. E temos por último, e o menos importante a gente considera, o local. Local que você vai sempre vai estar por último na língua alemã. Depois do local temos o que está entre parênteses, eu chamo do oculto. Como assim o oculto? Se porventura você usar um modal verbo ou um verbo que vai requerir outro verbo, eu gostaria de ir. No caso, esse eu gostaria ficar na segunda posição. E o ir na terceira posição. E a informação vai estar o quê? Vai estar no meio da frase. Bem interessante, né? Bem bacana. E também, normalmente, se você vai, no caso, para comer não vai para comer, mas é uma outra gramática. Mas, por exemplo, eu gostaria de comer chá hoje. Entendeu? De comer chá hoje, não, de beber chá hoje. Esse chá vai estar antes do verbo. Igual a gente já viu. O trinken é ich möchte te trinken. Ich möchte Brot essen. Você pode ver que o substantivo fica antes do verbo. É bem simplesinho, depois eu vou mostrar para vocês em texto, a gente vai fazer alguns exercícios juntos, vou mostrar como que acontece, por que que acontece, bem interessante. Então, eu sugiro que você acompanhe, vai fazendo as anotações na sua apostila, lápis, no seu caderno se for necessário, caneta, colorido. Inclusive, tem uma técnica que eu utilizo, técnica é marca-texto que fala, né? Com os marca-texto, para que você venha facilitar a sua memorabilidade. Depois eu vou explicar mais sobre essa técnica, é bem interessante, estou com meus marca-texto aqui. Depois eu vou pegar e vou mostrar para vocês. Então vamos lá formular as frases, né? Então digamos que você queira traduzir a seguinte frase. Eu gostaria de ir, ou melhor, eu vou hoje no restaurante com minha mãe. No caso, eu vou hoje no restaurante com a minha mãe. Vamos colocar essa frase. Então, vamos lá. Tem sujeito na frase? Eu. Eu aí, ó. Ich. É o eu, é o sujeito. Depois, eu vou. Tem verbo? Tem. Exatamente, que é o verbo ir, no caso. Detalhezinho, a gente vai como? Vamos de a pé ou vamos de ônibus? Não diz. Então, vamos deixar que a gente vai de a pé na caminhada. Ich gehe. Eu vou. Eu vou no quê? No restaurante hoje com a minha mãe. Tá, tem temporal? O que é o temporal? Hoje, amanhã, depois de amanhã, antes de ontem, todo dia, toda tarde, toda noite, todo ano, todo mês, é temporal. Então, eu vou hoje, ich gehe heute. Ou heute, vai ficar nessa posição depois do verbo. Eu vou hoje aonde? No restaurante. Porém, no alemão você não pode colocar que você vai no restaurante. Restaurante é o local que você está indo. Você pode ver que o local está em amarelo, ele vai ficar sempre por último. Então, esquece o local, depois do objeto. Com quem você vai no restaurante? Com a minha mãe. Então, ich gehe heute mit meiner Mutter. Aí sim, aonde você vai? Ins Restaurant. Ins Restaurant. Então, eu vou hoje no restaurante com a minha mãe. Exatamente. E se eu quisesse falar que eu vou hoje no restaurante com a minha mãe de ônibus, no caso, de ônibus, olha que interessante. Aí vai mudar o verbo. Por quê? Você já não está indo a pé. Você está indo qual? Em cima de algo, um meio de transporte, algo motorizado. Você está indo com veículo, vamos dizer assim, de ônibus. Então, ficaria assim. Ich fahre, sujeito, verbo. Quando que eu vou? Heute, ich fahre heute, objeto, com a minha mãe. Então, ich fahre heute mit meiner Mutter, certo? Aí depois eu não posso falar no restaurante. Eu tenho que falar como que eu vou, é modal, você pode ver. Não tem causa, eu não tô falando que eu tô indo por causa da fome. Não, eu tô falando, eu pulei, então não tem, você pula. Modal. Aqui tá mit dem Auto, tá na sua apostila, com o carro, mas a gente vai falar mit dem Bus. No caso, com o ônibus, aonde? Ins Restaurant, no restaurante. Exatamente. Então, essa frase ficaria... eu tô lendo aqui, né? Ich fahre heute mit meiner Mutter mit dem Bus ins Restaurant. Exatamente. Eu vou hoje com a minha mãe no restaurante de ônibus.
ein Brot zu essen, por exemplo, para comer um pão. Eu acho que não, né? Mas bem bacana. Você pode ver que não é difícil, é questão de praticar, você está sempre praticando ali, e esse tabelinha vai te ajudar muito, vai te auxiliar bastante, entendeu? Então a gente sempre vai estar voltando nessa tabelinha. Sempre vou sugerir a você que está com dúvida, volta aqui. Mais pra frente eu irei mostrar para vocês como você trabalhar com e-mail, com escrita, com texto. Então essa tabelinha vai te ajudar a montar as suas frases, a você entender o que está acontecendo no texto, entendeu? Até uma tradução, por exemplo. Ich möchte heute bei meiner Mutter ins Restaurant essen. Eu gostaria de comer hoje com minha mãe no restaurante, por exemplo. Se você for ler ao pé da letra, eu gostaria hoje com a minha mãe no restaurante comer? Não. Sempre que você vê que tem um verbo que está pedindo outro verbo, eu gostaria. Gostaria de quê? De comer, de falar, de expressar, não sei, de ver, eu gostaria de comer. Então o que você faz? Eu gostaria, você vai lá antes do ponto ou antes da vírgula, vai estar lá o verbo comer. Então você lê o quê? Eu gostaria, no caso de comer, aí depois você volta e lê tudo normal. Hoje com a minha mãe no restaurante. Aí você pode ver que a frase já se encaixou. Aí você não vai perder muito tempo ficar, eu gostaria hoje no restaurante. Não, eu gostaria hoje com a minha mãe no restaurante comer de pão. Não vai ficar aquela bagunça. Não, não li assim. Quando você vê que tem um verbo que pediu um outro verbo, já vai lá ver que verbo que foi requisitado. Aí você já vai entender com mais facilidade. Então, a princípio é isso. Não perca o próximo vídeo que eu tenho mais uma explicaçãozinha em relação a isso para vocês. Você pode ver que é bem complexo, pode dizer, mas é bem interessante. E para a gente finalizar, e finalmente irmos para os números na língua alemã. Exatamente. Então não perca o próximo vídeo. Nos vemos lá. Tschüss, danke sehr.